Olá e bem-vindos ao Quem Cala Consente. Estou entusiasmado por estar convosco novamente para mais um episódio que promete ser transformador, aliás, como todo o podcast. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindos ao 75º episódio do Quem Cala Consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. A incerteza pode ser uma força poderosa, mas muitas vezes a resistência a esta incerteza cria uma ansiedade incrível que é superior à própria da incerteza. O medo do desconhecido pode tornar-se uma barreira significativa para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Então eu pergunto-vos, como podemos abraçar a incerteza? Como podemos transformar a preocupação em aceitação e, eventualmente, em oportunidade? Ao longo da nossa jornada de crescimento pessoal, deparamos-nos com inúmeras encruzilhadas onde a incerteza se manifesta. A capacidade de aceitar o desconhecido é uma habilidade poderosa que nos permite não apenas sobreviver, mas verdadeiramente prosperar nas situações mais desafiantes. É como se, ao abraçar a incerteza, estivéssemos a abrir as portas para um vasto oceano de oportunidades de aprendizagens. A verdade é que na maior parte das vezes o que nos assusta não é tanto a incerteza em si, mas a resistência que criamos em relação a ela. Quando aprendemos a aceitar a natureza volátil da vida, começamos a encontrar uma tranquilidade no caos, uma paz interior que permanece inabalável perante as tempestades da mudança. Aceitar a incerteza não é sinal de fraqueza, mas sim de uma força interna notável. Significa confiares na tua capacidade de te adaptares, de aprenderes com cada desafio e de cresceres com cada experiência, independentemente de ser rotulada como boa ou má. A importância de cultivar esta capacidade reflete-se em todos os aspectos das nossas vidas, seja nas relações pessoais, nas carreiras ou até na busca de significado espiritual. A incerteza é uma constante. Em vez de nos sentirmos intimidados por ela, podemos usá-la como um catalisador para a autoexploração, para a expansão da nossa consciência. E antes mesmo de continuarmos a falar sobre estes insights, sobre a incerteza, queridos ouvintes, eu estou verdadeiramente grato por fazerem parte desta comunidade que é o Quem Cala Consente. Ouvir relatos de como este podcast tem impactado as vossas vidas é inspirador. Mais de 50 pessoas colocaram o Quem Cala Consente no seu top 10 do Spotify e isso significa o mundo para mim. A vossa fidelidade torna este podcast uma referência no vasto universo do crescimento pessoal e juntos estamos a criar uma comunidade de mudança positiva que caminha a passos largos com um plano para viver em pleno. Peço-vos então para partilharem este episódio com amigos, familiares e colegas que possam beneficiar desta mensagem e juntos vamos espalhar a sabedoria da aceitação da incerteza, transformando não apenas as nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Intolerância à incerteza. A incapacidade de tolerar a incerteza é uma atitude que muitas pessoas têm em relação à vida. Quando se tem esta atitude, a incerteza, a imprevisibilidade e a dúvida são vistas como experiências terríveis e até insuportáveis que devem ser evitadas a todo custo. Pessoas que odeiam a incerteza precisam de garantias. E dizem coisas como: não aguento sem saber, preciso de ter 100% certeza. Muitas vezes dizem barbaridades como: prefiro que algo mau aconteça agora em vez de continuar sem saber qual é o resultado. São pessoas que acham difícil tomar uma
posição, uma decisão ou implementar um plano ou uma solução, porque primeiro eles precisam saber como tudo vai funcionar. Chama-se a isto, nos dias de hoje, os control freak, porque estão a tentar controlar tudo e muitas vezes estão a tentar controlar aquilo que não está sob seu controlo. Se de alguma forma tens esta atitude de seres incapaz de suportar a incerteza, então podes perceber que a preocupação é útil para ti. Lembra-te daquelas crenças positivas sobre a preocupação que nós já abordamos em episódios anteriores. Podes pensar que preocupar-te é uma forma de te preparares para o pior e preparar-te para qualquer coisa que vai acontecer. A preocupação é vista como uma forma de tentar prever a vida para que não haja surpresas desagradáveis. Como tal, a preocupação reduz a tua experiência de incerteza e imprevisibilidade. E como a preocupação reduz os teus sentimentos de incerteza, continuarás a preocupar-te e depois a preocupar-te por estares preocupado. Em outras palavras, continuarás a preocupar-te porque acreditas que essa é a única estratégia para tornar as coisas na vida mais certas e mais previsíveis. Na realidade, a tua preocupação tornou algo mais certo ou mais previsível? Ao te preocupares, isso mudou o resultado do que ia acontecer? Se pensares profundamente sobre cada situação, vais notar que a vida não é assim tão incerta e imprevisível. É apenas a tua percepção de alguma forma de necessidade de controlar tudo que te está a causar essa preocupação. Pensa bem, pergunta-te, realmente vale a pena preocupar-te para evitar resultados que não fazes a menor ideia se são ou não resultados válidos? Ainda não estás no futuro, não o vivas. É hora de tu desafiares a intolerância à incerteza. Se tens ouvido os podcasts, se tens ouvido cada um dos episódios do Quem Cala Consente, já te apresentei formas de desafiar estes pensamentos, essas pré-conceições que nós temos das coisas. Falamos do diário de pensamentos, falamos das formas de pedir provas a determinadas coisas que passam na nossa mente. Portanto, já estás bastante familiarizado com este processo desafiador. Podes usar o mesmo processo para dissecar a intolerância à incerteza e questionar a necessidade que tens de controlar tudo. Pergunta-te, por exemplo, é possível ter certeza absoluta sobre tudo na vida? E depois pondera cuidadosamente sobre se vale a pena ou não, quais são as vantagens de exigir certezas na vida. Traz-te alguma vantagem ter certezas das coisas? Por outro lado, pensa quais são as desvantagens de exigir as certezas na vida. Quais são os obstáculos que te são criados na vida porque necessitas de certeza? Na verdade, o que estarás a fazer é utilizar uma técnica de desafiar a situação, desafiar aquilo que está aceite na tua mente como normal. Estás conscientemente a boicotar essa intolerância que tens face à incerteza. Ora pensa, existem algumas incertezas na tua vida com as quais consegues conviver. E já agora, conversa com pessoas que conheces e pergunta-lhes como é que eles lidam com a incerteza e a imprevisibilidade da vida. Abandonar a necessidade de certeza e aceitar a incerteza como uma parte inevitável da vida pode ser mais fácil dizer do que fazer. Ao exigir certeza e previsibilidade, a nossa atenção está muito focada no futuro e isso causa ansiedade. A nossa mente preocupa-se constantemente na tentativa de obter certezas. Portanto, as habilidades que desenvolves com os exercícios de adiamento que falamos em episódios anteriores, com o treino da tua atenção, que também falamos em episódios anteriores, serão de alguma ajuda quando se trata a praticar a aceitação da incerteza. O primeiro passo é reconhecer ou admitir que tu sentes necessidade de certeza e que desejas usar a tua preocupação para conseguir isso. Nunca te esqueças que pensar constantemente no futuro é criar processos de ansiedade. Excesso do futuro é ansiedade. Estar mais presente, mais no agora,
com a tua atenção focada no que podes fazer já, ajuda a provocar uma aceitação da incerteza. Obviamente, a tua mente pode voltar a querer certezas e controlar a tua vida, mas apenas podes conscientemente ir rebatendo o processo até um dia se transformar num hábito. Tal como no passado te habituaste a estar constantemente preocupado para controlar as incertezas da vida. Existem 5 etapas para a aceitação da incerteza e eu vou-te explicar um bocadinho mais ao detalhe. A primeira etapa é estar ciente. Para estar ciente, tu tens que perguntar a ti mesmo o que é que tu percebes que estás a fazer quando precisas de certeza. A segunda etapa é não responder. E nesta fase, tu deves dizer a ti mesmo o que podes fazer para te ajudar a não responder à tua necessidade das certezas. A terceira etapa é deixar ir, é soltar, que é como quem diz, perguntares a ti mesmo o que podes fazer para abandonar esta necessidade de controlo. A quarta etapa é estar focado no aqui e no agora, estar focado no presente. Que é como quem diz, perguntar-te em cada uma das situações se estás preocupado com o futuro ou se estás ocupado com o teu presente. Por fim, a última etapa é conscientemente lidar com essa mente que está errante, que está em devaneio. Que é como quem diz, poderes dizer a ti mesmo o que podes fazer para te ajudar quando a tua mente voltar a precisar destas certezas. Tu podes abandonar a tua intolerância à incerteza e aprender a aceitar essa mesma inevitabilidade das coisas, estando ciente da sua necessidade de certeza, não respondendo a esta necessidade, preocupando-te e apenas só observando, tomando a decisão de abandonar essa necessidade e, em vez disso, aceitar a incerteza. O que, no fundo, quer dizer estar focado no presente, ou seja, usares todas as técnicas que aprendeste até hoje, respiração, sensações corporais, controlo, desafio, pedir provas para ajudar a alcançar uma aceitação dessa incerteza e controlar os processos de preocupação. No fundo, com tudo isto, tu vais reorientar a tua mente para o momento presente, quando ela voltar a precisar de certeza. Em suma, ao longo dos últimos episódios em que falamos da preocupação, abordamos a tua crença de que a preocupação é incontrolável. Trabalhamos para treinar novamente a tua atenção para te concentrares mais numa tarefa presente. Abordamos a tua crença de que a preocupação é perigosa para a saúde mental ou física, examinando novamente as evidências das coisas como forma de desafiar essas crenças. E depois desafiamos essas crenças, sejam positivas ou negativas, de que te preocupares é uma coisa útil. Aprendemos a diferença entre preocupação e solução de problemas e juntos trabalhamos uma forma estruturada de te reconectares contigo, de perceberes que não deves controlar tudo e todos. Na verdade, não deves e não podes. Tu só controlas aquilo que tens controlo. Obviamente que enquanto estás a trabalhar todo este processo de lidar e aprender a controlar a preocupação, irás passar por processos de reveses ou deslizes em todo o teu andamento. Tenta não cair na armadilha de acreditar que estás de volta à estaca zero, pois isso só fará com que te sintas pior, com que haja um processo de frustração. A mudança não é um processo constante, é mais como o velho ditado diz, 2 passos para a frente, 1 passo para trás. E isto é normal, porque tudo na nossa vida exige treino até que um dia seja assimilado, seja criado como um hábito na nossa vida. Pensa em como tu aprendeste a andar de bicicleta. Provavelmente foram necessárias algumas tentativas instáveis e algumas quedas até que a determinada altura aprendeste como equilibrar, aprendeste como avançar, aprendeste como não cair. E mesmo sendo um excelente ciclista, muitas vezes vais perder o equilíbrio. Muitas vezes podes ficar instável ao viajar num terreno novo ou em superfícies diferentes.
Da mesma forma, diferentes situações ou momentos da tua vida podem ser mais desafiadores e exigir esforço e persistência extra. Ou seja, mais adiamento, mais treino de atenção, mais resolução de problemas, mais controlo dos pensamentos úteis, mais aceitação da incerteza. E mesmo depois de muita prática, pode haver momentos em que tu cais, em que tu paras, em que tu te desequilibras. Desenvolver novas habilidades nunca é um processo tranquilo. Por isso, é treinar, treinar, treinar. Não é à toa que o autocrescimento começa no primeiro dia em que nasces e no último dia em que estás connosco. Existem vários motivos para a ocorrência de contratempos em todo este processo. Pode haver um aumento de stress físico ou mental, assim como no andar de bicicleta em terrenos desafiadores, o stress físico e mental pode ser um desafio às novas formas de pensar e agir que tu desenvolveres. Além disso, quando não estamos fisicamente bem ou mentalmente bem, é menos provável que tenhamos a energia necessária para lidar com as nossas preocupações de forma diferente e utilizar todas as estratégias que eu partilhei contigo. Pode ser útil lembrar-te que a maioria das pessoas tem dias difíceis. Pode ser útil lembrar-te que todos nós temos os nossos momentos deprê. Os aborrecimentos da vida faz parte de ser-se humano. Usa as tuas habilidades, usa o que aprendeste no Quem Cala Consente para lidar com pensamentos preocupantes, para ajudar quando estas situações ocorrerem na tua vida. Além disso, podes usar todos os contratempos como uma forma de aprender algo novo para te ajudar a evitar problemas semelhantes no futuro. E para te auxiliar a prevenir grandes contratempos na vida, é chegada a altura de perceber a importância de um excelente apoio social. É aconselhável encontrar alguém com quem tu te possas sentar e ter uma boa conversa. Isso não significa uma sessão de terapia, embora possa ser-te muito útil. Muitas vezes, um amigo, alguém que te dá uma chance de conversar sobre o que está acontecendo na tua vida, sobre os teus objetivos e, geralmente, apenas para conversar com alguém que tu confias, já vai libertar-te, já te vai oferecer o trampolim para o próximo salto. Se calhar, nos próximos episódios, vamos mudar de temática e vamos entrar nos temas das redes sociais. Não estou a falar daquelas redes sociais que tu estás online, como o Instagram, o Facebook ou o Twitter, onde tu vais partilhar este podcast. Não, estou a falar das redes sociais humanas que nós todos temos. As pessoas que estão à tua volta, como lidar com isso, como aprender o que elas são, porque é que elas estão lá. Deixemos isso para um próximo episódio. Até agora, falamos de preocupação e eu espero ter-te oferecido mais uma excelente forma de conscientemente caminhares para o teu plano para viveres em pleno. E é por aí estares que eu te agradeço profundamente, assim polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e se quiseres auxílio. E se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem Cala Consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.